Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Então, hoje o objetivo, ou melhor dizendo, hoje o tema do vídeo seria sobre sofrimento, dor, tribulação, angústia, tudo que faz o homem sofrer. Bom, todo mundo sabe que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e sem o pecado. E todo mundo sabe também que está escrito em Apocalipse que não terá o pecado e o homem não irá sofrer. Não haverá dor nem tristeza, é o que diz em Apocalipse. Ou seja, o céu será um mundo sem pecado, que é o que faz as pessoas sofrerem seria o pecado, que o pecado diz que distorceu tudo a criação de Deus, é o que fala lá no livro de Romanos, capítulo 1, que até a criação geme, né? Esperando redenção. E depois do pecado lá em Gênesis 3, Deus fala que a terra ia dar cargos e abrolhos, né? O homem ia ter que sofrer para se alimentar e a mulher teria dores. Então, Jesus falou o seguinte, em João 16:33, olha o que ele disse. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então Jesus preveniu, avisou, né? Deixou claro que a gente iria sofrer, iria ter tribulação, iria ter angústia. Não é à toa que Jesus veio para a terra e sofreu, né? E a Bíblia fala em Mateus que os discípulos não é melhor que seu mestre. Se ele diz em João 15, né? João 14 fala que se perseguiram ele, vão perseguir a gente. Se ele sofreu, nós sofremos, porque a gente não é melhor que o nosso mestre. Só que as pessoas têm um conceito, né? Devido aos filmes, né? De Hollywood, as novelas, né? Que eles têm um conceito distorcido do que é felicidade, né? Que felicidade é a ausência de sofrimento, é as coisas darem certo no final, que não é você sentir dor. Aí as pessoas vivem nessa utopia e levam para as pregações, né, para o ensino, né? Você que está sofrendo, ou tem uns hinos, né? Pare de sofrer agora. Deus vai tirar você do seu sofrimento, a dor acabou, agora é só vitória. Aí as pessoas vivem nesse auto-engano, que isso aí é um auto-engano. Que a Bíblia nunca falou que ia acabar o sofrimento das pessoas aqui na Terra ou que as pessoas iam deixar de sofrer. E Jesus falou para a gente ter paz nele, né? Que nesse mundo a gente vai sofrer. E ele não isentou ninguém de sofrimento. Seja da criança que está na barriga, seja a pessoa idosa, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, o negro, seja, enfim, o brasileiro, o americano. Qualquer pessoa que é um ser humano, uma criatura, ou até mesmo a criação, né, os animais, qualquer ser vivo que respire, que tenha fôlego de vida, vai sofrer. E só tem uma pessoa, né, ou um ser que não sofre, é o que diz Eclesiastes, né? Felizes são aqueles que não nasceram, aqueles que não verão a luz do dia. Tirando essa pessoa que não nasceu, que não irá nascer, o resto todo mundo vai sofrer. E Salomão fala, né? Esse que não nasceu é mais feliz, né? Porque não vai passar a vida, não vai precisar morrer, enfim, não vai ver nada de miséria debaixo do sol. Tá lá em Eclesiastes. Só ler lá. Outra coisa é que olha o que diz em Isaías 45:7, que fala que Deus cria o mal e a desgraça. As pessoas atribuem o mal e a desgraça ao diabo, como que fosse o diabo que tivesse poder para criar alguma coisa, né? Mas
O mal, a desgraça, o sofrimento não foi o diabo que criou, é Deus que cria todas as coisas, tudo que existe, seja bom, seja ruim, né? Que a gente tem o sofrimento como algo ruim, o sofrimento, a dor, a desgraça como algo ruim, né? Algo atribuído, tipo, a pessoa está em falta com Deus, por isso Deus está castigando. A gente vai aprender sobre isso nesse vídeo. Mas olha o que diz em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Então, você tem que tirar da nossa cabeça esse conceito que o mal, a desgraça, o sofrimento é o diabo que causa, sendo que Deus que cria todas as coisas. E o diabo é uma criatura, um ser criado por Deus que não tem poder de nada, a não ser que Deus permita. É igual, por exemplo, nós quando pecamos. Deus dá esse poder pra gente de pecar, de errar. Mas a gente não cria as coisas, porque Deus cria todas as coisas. Tem dois tipos de mal. O mal que vem pelas nossas escolhas, que gera sofrimento e dor. E tem o mal criado por Deus, que ou é para nos purificar ou para nos corrigir, que eu vou falar todo desse tema nesse vídeo. O primeiro, o mal que provém da nossas escolhas. Nossas escolhas erradas também nos traz consequências ruins, que é um mal punitivo. Tem vários exemplos na Bíblia, mas eu separei alguns. Por exemplo, todo mundo sabe a história de Israel, que você vê que Deus levantou o profeta Jeremias e tipo, na primeira metade do livro dele, se você for ver, Deus usa Jeremias pregando, né, profetizando que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, dos seus caminhos, se não parasse de adorar os outros deuses, se não parasse de comer os tipos de alimento que Deus proibiu, enfim, se não parasse de se prostituir, de não seguir as regras de culto, Deus ia levar o povo para o cativeiro. E Deus tem um livro todinho, né? Um livro de Jeremias. Deus levanta ele antes do cativeiro e ele é um dos profetas que pregou antes, né? Isaías também. E o povo não se arrepende. Aí você vê lá no livro de Jeremias que deixa claro isso, que o povo foi para o cativeiro, se eles mudassem as ações, as atitudes, eles não iriam para o cativeiro. Como não mudaram, o cativeiro para a Babilônia não foi revertido, ou seja, eles foram para o cativeiro. O livro de Lamentações de Jeremias deixa claro, né, o sofrimento que o profeta passou pelas desgraças. São 5 capítulos, você lê rapidinho. Pelas desgraças que o povo teve, né, o sofrimento e a dor, enfim. O livro de Esdras, Neemias, né, deixa isso claro também. Outro exemplo simples é Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas sofreu pra caramba por escolhas erradas. Olha o que diz. Vou só dar um exemplo. Você pode ler do 1 Samuel 12, lá você vai ver o caso de Batseba. Enfim, são vários exemplos, mas eu peguei um exemplo que é quando ele mandou numerar o povo. Mandou contar o povo para ver quantos que tinha. Que está em 1 Crônicas do 21, capítulo 21, do 7 ao 17. Eu vou ler. Esse aí foi um sofrimento que causou pela escolha dele, né? Do 7 em diante, ó. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu povo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu:
É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia e não na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazer, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se em rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contra o povo, Fui eu que pequei e fiz o mal. Então eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Enfim, que deixa claro que esse sofrimento causado foi uma escolha errada. Você pode ver o caso de Sansão, você pode ver Pedro quando negou a Jesus, que foi um sofrimento também. A incredulidade, quando a gente escolhe não crer, gera sofrimento. Quando a gente não é sábio nas nossas decisões. Enfim, são inúmeras coisas que podemos escolher que gera sofrimento. Esse é o primeiro tipo de mal, né? De escolha errada. Que nós próprios escolhemos e sofremos. Aí o segundo tipo de mal, que é o que acontece com todos, que a Bíblia está repleta dele, é o mal que vem de Deus. Que as pessoas atribuem esse mal ao diabo, como se fosse o diabo que estivesse atazanando as pessoas, né? No caso da vida de Jó, né, que eu vou falar no final, é um exemplo clássico que acontece nos dias de hoje e as pessoas atribuem a Satanás, né? Sendo que Deus que ordenou ao diabo. O diabo é apenas um servo de Deus que cumpre ordens. E deu do mesmo jeito, né, que Deus usou Nabucodonosor, né, que está em Jeremias 25, né? Que Deus usou ele para chamar ele de servo, né? Para punir Israel. Então, as adversidades, o sofrimento, a angústia, ou é para nos corrigir ou para nos purificar quando procede de Deus, né? Então, esse mal que provém de Deus, que significa assim, ó, mas existe acasos que não vem de escolha nossa, o mal que vem de Deus sem forma de punição. Olha o que diz em João 9, o verso 1 ao verso 3. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Outro texto que dá para ler e entender isso é Eclesiastes 7, o verso 13 e o verso 14. Olha o que diz. O verso 13: Observa toda a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete: Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Outro texto interessante é o que está em Filipenses 1, 29, que olha o que diz: Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, vencer as adversidades da vida. Se você for olhar na Bíblia, o sofrimento é uma graça, sabia? Dada por Deus. É assim como a paz, a constância. Olha o que diz em Romanos 5, do verso 1 ao verso 3.
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Paz todo mundo quer, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas aí Paulo fala, mas não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, o sofrimento é uma graça de Deus na nossa vida, né, que nos aperfeiçoa. E falando tudo isso, a gente pode dividir as tribulação, a dor, a angústia, o sofrimento em 6 categorias que abrange tudo que existe debaixo do céu. A primeira categoria seria assim, ó, coisas que deseja experimentar, mas não acontece. Por exemplo, a pessoa quer comprar um carro novo, mas nunca acontece. A pessoa quer casar, mas não acontece. A pessoa tem um sonho, um desejo, né? A pessoa quer comprar uma casa nova, mas também não acontece. Isso é um sofrimento, uma tribulação, uma angústia na nossa vida, né? Coisas que eu desejo experimentar, mas nunca acontece. A segunda seria o quê? O oposto disso, coisas que não deseja experimentar, mas que acontece. Por exemplo, a pessoa não quer depender dos pais e acaba dependendo muito. A pessoa não quer ficar doente, acaba ficando. A pessoa não quer ter falta de dinheiro e acaba tendo. Enfim, coisas que a pessoa não quer passar nessa vida. Ela não quer passar fome, ela não quer sofrer por amor, ela não quer que falem mal dela, enfim. A pessoa tem esses aplicativos na cabeça, né? Do que não quer, do que quer, e acaba acontecendo. Se você for ver, então, coisas que não deseja experimentar, mas que acontece. Muita gente sofre, né? Tem dor, tem tribulação por causa disso. A terceira, coisas das quais não gosto, não, ao contrário, coisas das quais gosto, mas não recebo. Isso aí pode classificar tanta coisa nisso, né? Coisas do que eu gosto, mas nunca recebo. O que seria, né? Por exemplo, a pessoa ser correspondida no casamento, os filhos obedecer os pais, enfim, são N coisas que dá para classificar aqui. Aí a outra coisa, né? A quarta é coisas das quais não gosto, mas recebo, que é a ingratidão, a infidelidade, enfim, dá para classificar. Não vou ficar perdendo tempo com essas classificações, porque na vida a gente já sofre tudo isso aqui. A quinta categoria, coisas pela qual espero, mas nunca chega, né? Um exemplo clássico é a pessoa que está esperando o príncipe encantado de cavalo branco, loiro dos olhos azuis, o negão do cabelo duro, enfim. A pessoa está esperando, mas nunca recebe, né? Está esperando 1 milhão na conta, está esperando ser promovida, enfim. Coisas que a pessoa espera, mas nunca chega, né? A sexta categoria, coisas para quais não estou pronto, mas que vem adiantado. Ou seja, né, a pessoa não tem estrutura para ser promovido, não se preparou para ser pai, não se preparou para ser mãe, não se preparou para casar, enfim. A pessoa não se preparou. Aí ela chega antes da hora e a pessoa sofre, né? Aí o processo da adaptação. Então, as adversidades que vêm de Deus são inúmeras, é a vida do ser humano. E todos sofrem. Nenhuma dessas 6 categorias nós sofremos. Uns mais, outros menos, né? Então, quais são os objetivos da dor, da tribulação, da angústia na nossa vida? Por que Deus deixa acontecer? As que são o sofrimento, a dor, a angústia e as tribulações que são causadas por nós, é simples, né? É só a gente parar de ser besta, parar de ser tonto e começar a
ter discernimento, pedir sabedoria para Deus, que essas aí são evitáveis. Mas as que vêm de Deus, o sofrimento causado por Deus, que não depende da pessoa, seja ela inteligente ou não, seja ela rica ou não, seja ela uma pessoa prudente ou não, que vai sofrer do mesmo jeito, que é isso aí que as pessoas não aceitam, né? Por que o justo sofre? Porque passamos por sofrimento sem buscá-los. Que é essa aí que as pessoas têm os maiores problemas com esse tipo de sofrimento, né? Que é o que vem de Deus, né? Primeiro, né? A dor é um sinal de alerta de Deus para nós. Por exemplo, tem aquelas pessoas que têm a doença de síndrome de vidro, né? Que a pessoa não sente dor, que ela não tem sensibilidade, ou no caso aquela síndrome de vidro é o contrário, né? Aquela pessoa que tem os ossos fracos, né? Que qualquer coisinha se quebra. Mas tem uma síndrome lá que a pessoa não sente dor, tipo, ausente de dor, ela coloca a mão no fogo, não sente. Ela tá brincando, quebra um braço dela, não sente, por exemplo. A pessoa não sente dor. E ela se quebra todo porque não sente dor. Mas quando sentimos dor, por exemplo, você bebe algo quente demais, queima a língua, né? Você vai esfriar, vai soprar para esfriar, ou tá gelado demais, enfim, é igual tomar banho, água quente demais ou frio demais. Ou seja, você tenta equilibrar, né? Porque a dor é um sinal que você tenta, para não sentir dor, ou tá na academia, ou quando sente alguma dor, vai procurar um médico para ver, porque é um sinal de alerta. Então já começa aí, né? A dor é um sinal de alerta para nós. E o sinal a dor o que seria? A arte da vida não é evitar a dor, porque essas dores que provêm de Deus, o sofrimento, a angústia, a gente não consegue evitar, porque não depende de nós. E a arte da vida não é evitar a dor, porque isso aí ninguém consegue evitar. A chuva vem para os bons e vem para os maus. O sofrimento também vem para os bons, justos, e vem para os maus, injustos. Então, a arte da vida não é evitar a dor, é aprender como reagir à dor. E isso que o Evangelho ensina a gente, é aprender como que a gente reage à dor. Jesus falou, a frase de Jesus em João 16:33 diz, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenha paz. Nesse mundo sofrereis tribulação, mas tende fé e coragem, ou tende fé e bom ânimo, né? Depende da tradução. Ele está ensinando como reagir, né? Com fé e com coragem. E você vê o Evangelho todinho ensina a gente a reagir à dor, porque a dor é inevitável. É igual o sentir, né? Os sentimentos são inevitáveis. A gente vai sentir o resto da nossa vida, mas como a gente reage ao que estamos sentindo, que é o que determina, né? Se você for continuar, o sofrimento, pressão, angústia, dor, adversidade são inevitáveis. Olha o que diz 1 Pedro 4:12 e o 13. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho. As pessoas atribuem como fosse algo estranho, né? Como fosse normal, sendo que a dor, o sofrimento e a angústia é normal no mundo caído, no mundo de pecado. Isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. E quais são esses sofrimentos de Cristo? Jesus foi rejeitado, foi abandonado, ele foi mal entendido, ele foi considerado ridículo, ele sofreu açoites, ele sofreu humilhação e por fim ele foi um mártir, né? Ele foi rejeitado pela própria família, né? E, enfim, ele fazia o bem e o povo atribuía o bem que ele fez como se fosse o mal. Aí, continuando o resto do versículo. Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, são inevitáveis o sofrimento. Mas então, qual é o objetivo de tudo isso? Primeiro, né?
Deus usa as tribulação, a dor e a angústia para nos corrigir. Para corrigir a cada um de nós quando estamos em desacordo com a palavra dele. Olha o que diz. Então, o primeiro objetivo da dor, do sofrimento e da angústia, no caso, quando provém de Deus, é para nos corrigir. Salmos 119, o verso 67. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Salmos 119, verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. O 75. Reconheço, Senhor, que tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Então, o primeiro objetivo de Deus, com a dor, o sofrimento na nossa vida, é nos corrigir quando estamos errados. E cada um sabe quando está errado ou não. Cada um sabe dentro de si o que precisa mudar, o que precisa melhorar. E claro que isso aqui é um aprendizado constante, né? Como nós não sabemos tudo, muitas das nossas escolhas erradas iremos sofrer e Deus irá nos castigar, nos punir, nos corrigir, porque diz em Hebreu que ele corrige o filho que ama, né? E se somos amados pelo Senhor, ele irá nos corrigir. É o que diz em Hebreus. Se você for ler a carta de Hebreus, deixa eu pegar aqui, fala que todo aquele que ele ama, ele corrige, né? E se você for olhar o que diz em Hebreus, eu vou achar aqui. Hebreus 12, se eu não me engano. Hebreus 12, 5. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como os filhos. Porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, e não filho. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, alguns têm ainda, né? Para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, que é os pais, né, nos corrigem como bem lhe pareciam, mas esse, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornar a levar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, Deus corrige a gente. Nós sabemos disso, que Deus corrige cada um de nós, porque Ele ama. E iremos ser corrigidos pelo resto da nossa vida, porque não aprendemos tudo e nem iremos aprender. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 13 que conhecemos tudo em partes, né? O amor, a santidade, qualquer coisa boa, nós conhecemos em partes. O segundo objetivo de Deus é Deus usa a dor para nos edificar, nos tornar perseverante, e a perseverança, né, produz pureza. Se você for, 1 Pedro, o capítulo 1, o verso 6 e o 7, olha o que diz. Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim, acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Aí olha o que diz em Romanos 5, o 3 e o 4, que eu já li anteriormente, mas eu vou ler de novo, que se encaixa, que a dor produz pureza, né? É uma graça de Deus na nossa vida sofrer, porque vai nos aperfeiçoando, vai nos purificando. O verso 3 e o verso 4 de Romanos 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Terceiro, Deus usa o sofrimento para não nos acostumarmos com a vida aqui e para a gente lembrar que somos apenas estrangeiros nessa terra e Deus tem algo muito mais excelente preparado para cada um de nós. Sofremos aqui na terra por esse objetivo maior, né? Que é a gente lembrar que não somos daqui. Somos estrangeiros, somos peregrinos, né? Que diz que é o hebreu, né? O hebreu é um peregrino, um passageiro, um viajante. Estamos de passagem nessa terra. E para a gente não se acostumar, a gente não pode ser bem tratado, né? Por isso que a gente sofre. Que se a gente não é nosso lar final, nosso destino final, por que iria se acomodarmos com a vida aqui se tem algo muito melhor preparado? Então, Deus sempre lembra que cada dia a gente lembra que não somos daqui, né? Porque sofremos constantemente. Choramos, padecemos e vamos se decompondo a cada dia, né? Cada dia morremos, né? E você vê esse objetivo de Deus, em Hebreus 11, fala de todos que a terra não eram digna, né? De ter passado aqui, né? Dos heróis da fé. É o capítulo dos homens e mulheres que tiveram fé, né? É o capítulo de Hebreus 11. Eu vou ler aqui, ó, do 32 em diante até o verso 40, né? O final. Olha o que Deus fala dessas pessoas. Aí a gente aplica isso para nós também, né? Hebreus 11, 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. 34. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida, uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias aos sofrimentos, né? O verso 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda não foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, angustiados e maltratados. 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. E olha o sofrimento que essas pessoas passaram, e Deus fala que o mundo não foi digno delas. Imagine nós, hein? Se eles, que o mundo não era digno, sofreram, imagine cada um de nós. 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, você vê que não depende da gente o sofrimento, né? 39, né? Lê de novo. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Quer frustração maior? Não ter uma promessa cumprida? E todos eram aprovados na fé em Deus, hein? Eram aprovados por Deus, é o que diz em Timóteo. Obreiros que não têm do que envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, né? Que apresentam diante de Deus. Então, 40.
Mas por que tudo isso? Toda essa angústia, todo esse sofrimento, não é o que diz o 40. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de juntamente conosco pudéssemos ser eles também aperfeiçoados. Então tem algo muito mais excelente para cada um de nós, além dessa vida, né? Nessa vida aqui, ó, eles que foram aprovados, que falaram que a terra não era digna de receber, sofreram desse jeito que sofreram. Imagine nós, hein? E o exemplo da sofrência, né? Jó, a gente não pode falar de sofrimento, de dor, angústia, se não falar de Jó, né? Os nossos sofrimentos comparado ao de Jó é fichinha, não? Vocês não acham, não? A gente vai falar um pouco. Só que a gente não vê muita pregação do livro de Jó, né? Porque não dá ibope, né? Você vai falar de sofrimento, né? As pessoas só falam do livro de Jó, primeiro o capítulo 1, né? Que ele era o homem mais rico do Oriente, que era um homem temente, justo a Deus, que se desviava do mal. As pessoas falam disso dele bastante. E depois fala em Jó 42, né? Que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. A gente só ouve pregação desses dois capítulos, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. O resto a gente não ouve pregação porque não dá ibope, né? Por isso que a gente não vê pregação, né? Porque do capítulo 2 ao capítulo 41 não fala de prosperidade, não fala de bênção, não fala de felicidade, só fala de sofrimento, de dor e de angústia. O capítulo 1 fala que ele era rico e o capítulo 42 que ele ficou o dobro de rico. Ficou mais podre ainda de rico, né? Mas o capítulo 2 ao capítulo 41 ninguém quer falar porque não dá ibope. Porque só fala de dor, angústia, sofrimento, tribulação, ele querendo... não, falam do capítulo 19, né? Que Deus vai se levantar e vai justificar a pessoa. Esse aí também prego, né? Mas o resto, ninguém prega porque não dá ibope. Então, o livro de Jó responde o maior problema do mundo. Entender o sofrimento, né? Por que o justo sofre? Jó era justo, mas sofreu. Aliás, né, Jesus também era justo, não tinha pecado. Jó tinha, mas Jesus não. E Jesus sofreu também. E a gente acha que não vai sofrer, que não vai ter dor, que não vai ter angústia, que não vai acontecer nada disso, né? Acho que João 16:33 fala que, né, os crentes da Assembleia, da Batista, da Congregação, da Presbiteriana, os Testemunhos de Jeová, os Adventistas, os católicos não sofrerão, né? Tem de bom ânimo, porque vocês não irão sofrer. Está escrito lá, né? O pastor, o sacerdote, o bispo, o profeta, o cantor, o levita, quem mais? Esses aí não sofrerão, né? Porque servem a Deus. Está escrito lá, né? Todo mundo sofrerá, menos quem serve a Deus. Está escrito lá isso? Não está, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês terão, todos terão tribulação. Quem tem dom, quem não tem, quem é justo, quem não é, todo mundo vai sofrer, porque o mundo jaz do maligno, é o que diz a Bíblia. Então, o livro de Jó fala isso, né? Você vê que o sofrimento não depende da pessoa ser justa ou não. E por que do sofrimento? Por que do sofrimento? No livro de Jó responde, né? Onde mais ele aprendeu foi no sofrimento. Antes ele achava que conhecia Deus, né? Mas ele era só de ouvir. Mas quando a gente sofre, né? Agora os meus olhos veem o rei. Foi o que ele falou, né? Que ele aprendeu com o sofrimento a conhecer a Deus. E a gente lembra que a gente é igual ao orvalho, né? De manhã tá aqui, à noite só Deus sabe se tá. Tiago fala que a gente é uma flor, né? Hoje está aqui, amanhã é lançada no fogo. Porque a nossa vida é igual um vapor, é o que Tiago diz. Então, o sofrimento, por quê? Porque no sofrimento é onde mais aprendemos. E crescemos na vida. É quando estamos com dor, no sofrimento, na angústia, no desespero da alma, do espírito, do coração. Sofrimento da família, dos amigos, do mundo, principalmente a nossa vida, é onde a gente mais aprende
é onde mais crescemos, é o que a Bíblia ensina. Porque eu acho que é impossível a pessoa crescer sem sofrer nessa vida, porque quando sofremos, temos dor, angústia, é onde a gente tem o privilégio de poder praticar o Evangelho. Porque não tem como não sofrer e não praticar. Não tem como você ter fé se você tem dinheiro na conta, não tem como você ter fé se você tem saúde. É quando tem o oposto, quando falta o dinheiro, quando falta a saúde. Enfim, quando sofremos que praticamos o Evangelho, aonde somos aperfeiçoados e onde crescemos. Porque ninguém dá valor quando tem. Quando é que falta que começa a dar valor? E olha o que o sábio Salomão disse em Eclesiastes 7, 2, o 3 e o 4. Mais vale ir a uma casa em luto do que a uma casa em festa, porquanto esse é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e lugares de muito riso. Quando acho que a maioria já foi em um velório, né? Você vê que o pessoal, primeiro que tá chorando, né? Tá refletindo, tá com dor, tá com saudade. Algumas pessoas ficam com remorso. Ah, eu podia ter honrado mais meu pai, a minha mãe, podia ter obedecido mais, eu podia ter parado de reclamar mais, ter sido mais obediente. Enfim, você vê que as pessoas ficam pensando, né? Ainda mais quando uma pessoa nova morre. Nossa, ele era jovem, né? Nossa, morreu cedo. Ou quando acontece uma tragédia, que tragédia, ninguém esperava, eu não aceito. Enfim, no velório, as pessoas começam a refletir, né? Alguns, né? E quando a vida está em festa, as pessoas não têm tempo para refletir sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre o coração, sobre a alma. Não tem tempo porque tá curtindo, né? Quem está curtindo não tem tempo para refletir. É o que Salomão fala. E um coração sábio, né, vive como se estivesse em luto, né? Vive em discernimento, vive em reflexão. E o livro de Jó é um livro inteirinho sobre sofrimento. Ele é tão importante, né, o sofrimento na nossa vida, que Deus deixou um livro inteiro para a gente aprender com o sofrimento, com a dor. E as pessoas não leem o livro de Jó, né? Primeiro que acha chato, porque não tem coisa boa lá, né? É só dor e angústia, ele reclamando da vida. Aí só leem o capítulo 42, que nem eu já falei, né? Que Deus abençoou ele 2 vezes mais, o dobro, teve os mais 10 filhos, enfim. Ele foi mais rico de novo do Oriente, os amigos teve que se humilhar, é só essa parte que o povo quer. Mas o sofrimento em si, a questão do sofrimento, da dor, da angústia, da tribulação, que é o que nos ensina a crescer, ninguém quer refletir, porque não dá ibope essas coisas, né? Você tem que ser próspero, né? Que Deus te fez como cabeça e não como cauda. Os melhores lugares estão preparados para os filhos de Deus. Você é filho do rei, então você tem privilégios. Aí usa o Salmo 113, né, que faz assentar você com os príncipes, com os lugares de honra. Enfim, essa balela toda que é a teologia da prosperidade, teologia que Deus me dá, teoria da bênção, receba, enfim. Essas misérias todas que a gente vê nas rádios, nas televisões, que o servo de Deus não sofre, porque quem sofre é quem está em pecado, quem tem uma enfermidade é porque está em falta com Deus, quem é pobre é porque não dá o dízimo, enfim. A teologia que depende de você, né? Se você faz, você recebe. Se você não faz, você não recebe. Só que no livro de Jó é totalmente diferente, né? Primeiro, olha as qualidades de Jó, que é o que está em Hebreus, né? Ele era honesto, a gente vê isso no capítulo 1, que Deus fala dele, né? Ele era uma pessoa honesta, que é difícil hoje, uma pessoa justa,
que amava reverentemente a Deus e se desviava do mal. E detalhe, Deus chama ele de servo, né? São poucas pessoas que Deus chama de servo na Bíblia, né? Ele educava os filhos bem e se preocupava com a lei de Deus. Jó também se compadecia das pessoas que sofriam, a gente vê isso no livro dele. E vemos Jó, né, dando testemunho do caráter de Deus, né? É uma pessoa assim, nos dias de hoje, ela não sofre. Porque ela é uma pessoa que obedece a Deus, então uma pessoa assim não pode sofrer. Que ela serve a Deus de verdade e quem serve a Deus não veio no mundo para sofrer. É só os filhos do cão que sofrem. É o que as pessoas dizem hoje, mas a gente vê que Jó tinha tudo isso e sofreu. Então, no livro de Jó, a gente aprende que não depende da pessoa se ela vai sofrer ou não nesse mundo, né? Porque Deus faz todas as coisas, Ele cria todas as coisas, né? Se você for ler Romanos 9, o 15 e o 16, olha o que diz. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, não depende nem do que corre, mas de quem Deus se compadece. Essa é na tradução normal. Na outra tradução, NVI, olha o que diz, o verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço do ser humano, mas da misericórdia de Deus. Então, a gente vê que o sofrimento não depende se a pessoa é justa ou não, se ela pratica ou não. O Evangelho, todo mundo irá sofrer nessa terra. A gente começa por Jó, né? O rei da sofrência. E vamos começar pelas tragédias da vida de Jó. A primeira tragédia, né? Tipo, ele perdeu tudo que de bem que ele possuía. Você vê isso do capítulo 1, do verso 3 ao 17. Eu fiz uma conta, essa conta eu fiz no ano passado, né? No ano de 2016. Acho que está um pouquinho maior o valor. Mas, ó, ele tinha 7.000 ovelhas, que dava... 7.000 ovelhas é aproximadamente R$1.000. Então, era 7 milhões ele tinha. 3.000 camelos. Cada camelo é equivalente a R$8.000. Então, 24 milhões, mais 24 milhões. 500 juntas de bois, que cada boi, então, seria R$1.000. Então dá 5.000 unidades, então 5 milhões. 500 jumentos, que dá 10.000 unidades, que seria 5 milhões. Então, em dinheiro, naquela época era bastante dinheiro, né? Hoje ele não seria um dos mais ricos. Tem o Bill Gates, né? Tem o dono da Amazon e o dono da Claro, né? Mas ele tinha aproximadamente 41 milhões de reais na cotação de hoje. Só que, claro, naquela época era muito dinheiro isso. Mais de 2.000 anos atrás, né? Se hoje 41 milhões já é dinheiro, imagine naquela época. Onde que Jó morava, né? Está em Jeremias 49, do 28 ao 32. Eu não vou ler. Então, Jó perdeu 41 milhões. A única coisa que sobrou para ele foi um caquinho de telha, é o que eu falo. Mas lógico que ele tinha casa, né? Que não estava morando na rua. E sobrou a esposa também, né? Que era uma murmuradora. E Provérbios fala que é melhor morar numa casa com goteira que uma mulher rixosa. Mas Jó não abandonou a mulher, né? Porque é o que dizem Mateus 19, né? O que Deus uniu, o homem não separa. No caso, não sei se é sorte que ele tinha de ficar com a mulher, né? Mas com certeza ela deve ter sido convertida depois, né? Que a gente converte as pessoas, converte não, né? A gente dá testemunho pelas nossas ações, né? E Pedro fala lá que a mulher deve ganhar o esposo
com as ações, não com palavras. E no caso, Jó deu testemunho, né, com a vida dele. Aí a segunda tragédia de Jó, né, Jó perde os seus filhos. Aí você vê, né, o que adiantou Jó orar de madrugada? Ele levantava de madrugada, ia sacrificar e imaginava, porventura, eu acho que meus filhos podem ter pecado, né? Aí as pessoas consideram isso como uma virtude. Uma virtude para quem é ignorante, né? Porque a pessoa fica atraindo o mal para si. Ele orava, sacrificava a Deus, pensando que os filhos queimou e adiantou alguma coisa? Não adiantou, os filhos morreram, os 10 filhos morreram. Então o que adiantou o sacrifício dele? Orar para ver, achando que o filho fez ou deixou de fazer. Os filhos acabou morrendo. Então é essas orações neuróticas, né? Eu vou falar de um próximo vídeo sobre oração, que é essa oração do medo, né? No caso dessa oração de Jó, ele orava para sacrificar para os filhos, quem sabe o filho pecou e os filhos acabou morrendo. E no caso ele tinha 7 filhos, homens e 3 mulheres. E os 7 filhos na Bíblia significava plenitude, né? Se você for ver em 1 Samuel lá, o cântico de Ana fala dos 7 filhos. A Noemi falava para Ruth, né? Ruth 4,15. Olha o que ela dizia: esse menino te abençoará com a nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. 1 Samuel 2,5. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Ou seja, 7 filhos no caso era questão de plenitude, de felicidade no Antigo Testamento. Mas aí você leu no capítulo 1, verso 18 e 19, que os 10 filhos de Jó morreu. Eu vou dar só esse resuminho do livro sobre Jó, que não é objetivo falar dele apenas, mas é a questão do sofrimento, né? E você vê que Jó era justo, temente a Deus, mas sofreu. E é o que acontece com nós, que não depende de nós sofrer ou não. Isso é o que Deus escreveu para cada um de nós. E todos irão sofrer, porque sofrer nos aperfeiçoa, nos melhora, faz com que a gente pratique o Evangelho, faz que sejamos sensíveis para com o próximo, faz que a gente não se apegue com as coisas materiais, que a gente não viva só para nós, enfim, que a gente seja solidário, porque quem passa com dor é solidário. É difícil se alegrar com a bênção do irmão, né? Mas normalmente quem sofre é solidário com a dor. Porque quem sofre normalmente se compadece, né? Uma pessoa que é normal se compadece. Mas olha o que diz 1 Pedro 3, 14 e 17. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, você será feliz. Não vos aterrorizeis, portanto, por causa de ameaça, nem mesmo vos ficar em alarde ou em alarme. 17. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus. Eu mostrei que é da vontade de Deus que soframos, do que porque fazer o mal. Quando a gente faz o mal, lógico que a gente vai sofrer, mas se a gente está sofrendo porque a gente pratica o bem, a gente tem que dar glória a Deus, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele está nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos purificando, porque a dor, o sofrimento nos purifica e deixa a gente com caráter aprovado. Ou seja, o sofrimento melhora o nosso caráter. O nosso caráter, que seja um caráter segundo o de Cristo. Que tenhamos a mente de Cristo, né? E com certeza o caráter. Então, olha o que diz. Para a gente terminar esse vídeo hoje, que já está longo, né? 54 minutos. Vou ler 2 Coríntios 4, 8 e 9. Que é o que acontece, né, com o cristão, né? Ao 8. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança.
9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. E, por fim, Romanos 8, o 36 e o 37. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então tá aí mais um vídeo. Espero que você tenha aprendido sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a angústia, sobre o desespero da alma, as tribulações que iremos sofrer, mas Jesus falou em Mateus 28 que estaria, o verso 18, que estaria todos os dias conosco, né? E passamos com os sofrimentos com Deus. É difícil, mas Jesus falou que ele venceu, e em Apocalipse diz que nós iremos vencer. E aqui em Romanos fala que somos mais que vencedores, porque quem, além de Jesus ter vencido os sofrimentos dele, ele vence os nossos, e ele habita dentro da gente, né? Iremos sofrer sim, iremos ter dor, iremos nos angustiar, iremos padecer, mas tudo passa, né? Nada como um dia após o outro, e um dia tudo se findará. Porque qual é a graça, eu sempre costumo falar, né? Qual é a graça do céu? Lá você não vai precisar orar, não vai precisar jejuar, não vai precisar ter medo, não vai ter angústia, você não vai sofrer, você não vai sentir dor, enfim, lá você não vai ter nada disso. Então, lá é só gozo, é só alegria, é só paz. Eu digo assim, qual é a graça de viver aqui, que a gente sofre, a gente é angustiado, a gente é atribulado, a gente padece, a gente sente dor, a gente é rejeitado, é humilhado, enfim, aqui a graça de viver a vida que Deus deu, a gente tem que aproveitar aqui, que quando morrer lá a gente vai desfrutar de tudo que Cristo proporciona pra gente, mas a gente já desfruta aqui. Em João 17:3 fala que a vida eterna é esta, né? Que a gente conheça a Deus. Então, a gente não pode reclamar, porque um dia tudo isso vai passar. E a Bíblia diz no Salmo 90 que as pessoas vivem 80, 90 anos no máximo, e passou dos 80 em enfado e cansaço. O que é 90 anos comparado à eternidade? A gente só vai viver no máximo 90 anos, e os que chegar a isso, né? Vai sofrer só 90 anos, depois não vai sofrer mais. Então, a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que exaltar o nome de Deus, ser grato a Ele, viver uma pessoa em gratidão de coração, glorificar o nome dEle na adversidade, porque um dia vai acabar. E no céu a gente não vai ter nada disso. Então, você tem que ser grato pela vida, pelo dia de hoje, pelo sofrimento que a gente estamos sendo melhorados. E detalhe, a gente vai receber o céu como herança sem merecer. Então, que a gente possa viver bem aqui, glorificando o nome de Deus na angústia, na tribulação, na dor, e dar glórias ao nome dEle com a nossa vida, né? Que tudo que possamos fazer seja para a glória a Deus. Que você possa ter aprendido que o sofrimento não é porque você fez coisa certa ou coisa errada. É claro que a gente sabe que coisas erradas, escolhas erradas ou não prudentes, escolhas não prudentes, iremos sofrer. Só que se a gente escolher certo, também iremos sofrer. Mas a Bíblia diz que é melhor sofrer por praticar o bem. Se for essa a vontade de Deus. Eu acabei de ler para vocês em Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, 17. Amém? Que Deus te abençoe e que você aprenda, que você possa ter crescido na graça e no conhecimento. Deus te abençoe.